Nando Moura. É, ele mesmo. Dessa vez ele conseguiu ultrapassar todos os limites, tá? Da honestidade. Por quê? Porque ele simplesmente fez um vídeo sobre o 30 contra 1 do Pablo Marçal, com um monte de inverdades, um monte de afirmações que eu não sei de onde ele tirou, para atacar o Pablo Marçal e descredibilizar a produção de conteúdo, tá? Então assim, Nando Moura, esse react é pra você, essa é a minha resposta, tá bom? Você é um cara que eu já perdi a paciência. Eu já perdi a paciência. De verdade. Põe aí na tela pra você ver. Esse é o pior react, entendeu? O pior react que alguém poderia fazer. É o react que quer misturar todos os tipos de assunto, tá bom? Quer falar da vida do Pablo Marçal, quer falar do Arthur Duval, quer falar de que a produção de conteúdo brasileiro só gosta de amundiça, né? Amundiça. Só gosta de baixaria e não sei o quê. E descredibilizar um trabalho sério, tá bom? Põe aí. Disse essa camarada frase. Tá falando. Prudência. E devemos sempre deixar bem claro que nenhum de nós brasileiros é contra o roubo. Somos apenas contra ser roubados. Ele diz essa frase de uma maneira sarcástica, é claro, porque o brasileiro admira o malandro, admira o golpista, admira aquele que não presta contas, admira quando o cara se dá bem com o dinheiro dos outros, contanto que não metam a mão no seu próprio bolso. É ou não é verdade? E para alguns gados políticos, até mesmo quando metem a mão no seu bolso, você ainda aplaude, não é verdade? Mas é por isso que se explica um vigarista, um trombadinha como o Pablo Marçal, que inclusive foi condenado pela Justiça Federal por furto qualificado, ser tão admirado. Basta você mostrar que você comprou uma Ferrari, que você está morando numa mansão, que o brasileiro admira, não importa o quão calhorda você seja. Não importa se você usou o pai que se matou para tentar atingir um adversário político. Não importa se você forja um laudo médico para dizer que o outro cheira cocaína, como se precisasse inventar alguma coisa contra o canalha do Boulos. E agora, como o seu canal entra em decadência, porque não está conseguindo fazer nem 30 mil views com os vídeos que lança, decide copiar o Flávio Augusto. E aí, bilionário versus 30 pobres. Então, você acha que foi o quê? O Pablo Marçal me pagou? Ele que teve essa ideia? Você acha mesmo, ô Nando Moura? Cara, mas como você é baixo? Ah, não, ele decide copiar o Flávio Augusto. Primeiramente, é o seguinte, tá? Eu tive essa ideia. Eu já estava conversando com a produção do Pablo Marçal. Eu queria gravar o Arthur Duval e o Pablo Marçal no mesmo dia, tá? Por quê? Vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês. Mano, uma produção dessa é caríssima. Caríssima. Você gasta 20 pau por dia ali, entendeu? Brincando. Isso foi o que eu gastei na primeira produção, primeira gravação, onde eu gravei 2 episódios. 2. Você tem que pagar. Você tem que pagar a locação do espaço, você tem que pintar de branco, tá? Porque você tem que pintar. Tem que pagar o pintor, a tinta. Tem que fazer locação de cadeira. Tem que fazer a gravação, é uma equipe que você coloca. Não é simplesmente desligar as câmeras aqui e levar pra lá, não. Você tem que levar as câmeras pra lá, você tem que levar a iluminação pra lá, porque é tudo da forma como é feito lá. E até mesmo a primeira gravação, confesso que não ficou tão boa, a iluminação não ficou tão boa, ficou um tom meio amarelado. O áudio também não ficou tão bom. Então a gente já pegou uma outra equipe, pegamos um negócio, ficou até mais caro. Então, se naquela saiu 20, imagina quanto não saiu nessa última, né? Enfim, só pra você ter uma ideia, eu, Júnior, fui lá e fiz tudo isso. Eu coloquei tudo isso pra jogo, certo? Investi, arrisquei. Eu chamei o Arthur e eu falei assim, pô, vai ser o Arthur e talvez o Pablo Marçal. O Pablo Marçal não pôde, aí eu fiz o Arthur e o Vampeta. E eu agradeço muito, inclusive, ao Arthur dele ter topado, de ter participado e tal. O do Vampeta, olha, foi bem pra caramba, mas era uma aposta, era um tiro no escuro. Não sabia que ia pegar quase 500 mil de views. E o Arthur tá com 1 milhão, basicamente ali a conta fechou. Então assim, porra, vou colocar o Arthur aqui, e aí eu gravo 2 no outro dia, faço 2 no mesmo dia, divido pra dois episódios os custos e tal, dá pra fazer, entendeu? Então assim, foi isso que
Quem começou com a ideia de trazer o Pablo Marçal foi eu. Isso daí, antes do episódio do Arthur ser gravado, a gente tava nos bastidores e a gente conversou sobre isso. E aí eu falei, porra, cara, eu vou trazer o Pablo Marçal ainda e tal, não deu certo hoje. Aí ele falou, porra, o Pablo Marçal, cara, porra, o Pablo Marçal vai vir aqui e vai falar isso, vai fazer isso, vai se crescer pra cima do pessoal e ele vai se promover e tal. Eu falei, cara, mas vai ser o Pablo Marçal, cara. E eu já tinha falado pra ele isso. Ele pode confirmar, ele sabe que é verdade, tá? E aí, beleza, gravamos do Arthur, deu muito certo, né? Passou aí menos de um mês, quase um mês, certo? A gente foi lá e gravou o do Pablo Marçal. Então, como assim? Quem copiou quem, mano, Moura? Tá certo? E antes de qualquer coisa, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade, tá? Tem um canal no YouTube que eu estudei, eu fui atrás de outros canais da gringa falando sobre isso. Tem um canal no YouTube chamado Jubilee. Esse canal chamado Jubilee, tá tudo lá, entendeu? Tá tudo lá. Então, assim, o que eu tô fazendo, o que outros caras estão fazendo, tá tudo lá, nesse canal da gringa. Como que esse canal da gringa trabalha, gente? Vamos lá. O Jubilee tem o dos gordos, tá gravado lá, tá postado lá, viu que viralizou, explodiu, né? O dos gordos lá. Eles têm com vários políticos de direita, vários políticos de esquerda. Tem a Candace Owens, né? Tem o Ben Shapiro, tá bom? Tem vários lá. Tem vários outros temas também. E tem um dos bilionários, tá certo? Tem um dos bilionários. Eu quis chamar o Pablo Marçal, tá bom? A ideia foi minha, o Pablo Marçal não botou R$1 no projeto, ele só veio. A equipe dele trabalhou, tipo, juntamente comigo pra alinhar as datas, horário e tudo mais pra ele ir. Ele chegou de helicóptero lá no heliponto, perto da gravação, veio de carro e tudo mais. E quando ele chegou já tava tudo certo, todo mundo lá. Não teve nada de encenação, não teve nada fake. Ele até gravou isso e falou assim, pô, tem alguma coisa fake? Ele ficou perguntando o tempo inteiro quem que era ator, quem que não era. E tudo mais, justamente para as pessoas falarem que não era. Não era ninguém contratado lá pra ser ator, não tinha nenhuma encenação. Justamente pra vir um cara como você e não ter o que falar, entendeu? Só que é o seguinte, o Nando Moura, ele fala do Pablo Marçal, mas não fala do debate, não fala do conteúdo. 2 horas do debate ele não falou nada. A questão dos bilionários, a questão dos argumentos do Pablo Marçal, ele vai ficar fazendo o quê? Vai ficar descredibilizando o meu conteúdo pra atacar o Pablo Marçal e, consequentemente, atacar. Porque ele fala que o brasileiro gosta de circo, eu não fiz nenhum circo. Não fiz nada encenado, nada combinado, tá certo? E eu coloquei o Pablo Marçal lá. Gente, foi tenso, velho, tenso. Tinha um cara do MBL, tá bom? Tinha um cara lá do Jones Manuel, tinha um outro cara do PSOL, tinha gente que entrou lá e pediu ajuda. Não, nada daquilo foi combinado, nada. Certo? E aí, é desonesto da sua parte. É desonesto, é baixo, esse tipo de coisa. Dá play, agora vem vai, vamos ver ele falando sobre o assunto, sobre o vídeo, vai, fala sobre o vídeo aí. Vamos ver. Já começa mentindo porque Pablo Marçal não é bilionário. Inclusive, algumas das suas empresas com déficit absurdo. Mas vejam só que cenas lamentáveis que este vigarista nos proporciona no debate que se propõe a fazer. Mas você não respeita, você queria que eu pegasse no seu pau. Desculpa, eu não vou apertar sua mão. Você começou ali em 2010. É por isso que vocês vão continuar pobre, caralho! Tá vendo aí? Fala você. Não, fala você. Você não tá na universidade, bichão? Cada um quiser cagar aqui, eu vou entregar um pedaço de papel higiênico e você limpa a sua boca. Comunista. Isso não é um debate, vocês estão vindo aqui pra falar merda, cara. Faz que curso lá? Eu não vou te falar. Tem medo? Para de seguir regra, caralho! Olha que lindo, nosso filho da Universidade Brasileira. As pessoas têm princípio. Que princípio? Fala o nome do princípio que eu quebrei. Você nem sabe o que é princípio, irmão. Você não dá conta de discutir e termina falando fraco. Se bosta vira esterco, quem não deixou... O que ele quer fazer? Ele quer tirar uma onda pra ver se ele vai explodir nos cortes. Mas quem é o pai dos cortes aqui, nenê? Você vai sair top aqui nos cortes, espera. Pelo estelionatário. Eu nunca respondi nenhum processo sobre isso. Brasileiro não quer debate. Brasileiro quer circo, quer entretenimento e principalmente um corte para que ele possa defender aquilo que já pensava a priori do debate. Antes mesmo do debate começar, você já tem a sua torcida, você já sabe para qual lado você vai tender e não interessa o que o cara fale, ou ele está certo ou ele está errado. Aristóteles dizia que se o debate não pretende chegar a um denominador comum, a busca pela verdade, este debate então busca apenas o convencimento de uma determinada plateia.
E quando o debate cai nisto, ele não é mais um debate, ele é a degeneração da retórica e da dialética. E vejam como neste tipo de debate aqui, do 30 versus 1, né, Aí, começou. o cara vai lá e, como se ele fosse a sapiência do mundo, defende até mesmo erros basilares de conceito, como, por exemplo, confundir rentabilidade com produtividade. E defende o erro absurdo, ridículo, primário, como se fosse a maior sapiência do mundo. Quando a gente fala de produtividade, tem um ponto interessante, mas ela não é única e exclusivamente mudou o pro que debate determina os do- rendimentos numa economia. Um do exemplo Arthur muito bom é um barbeiro no Rio pro de Janeiro Conte. tem a mesma produtividade Não, do que pausa um aí, barbeiro pausa aí. em Berlim. Como eu falei, lá no canal do Jubilee tem diversos debates assim, mas você acha que esse daí também é circo, ou Nando Moura? Você acha que esse debate aí também como é que é? É pro cara se promover? Foi o Arthur que quis se promover fazendo esse debate? Ou só no meu caso? Só no caso do Redcast? Meu, isso daí você fala do meu trabalho, você fala da minha equipe, fala de alguém que... Veja só. Nesse momento, o episódio tá com 2,3 milhões de views, tá? Talvez chegue aí nos 5 milhões, nos 4 milhões, por exemplo. Acho que sim. Então, muitas pessoas foram impactadas com essa mensagem, tá? A ponto do conteúdo se tornar relevante pra você estar comentando. Então você tá comentando algo que eu fiz, certo? E em nenhum momento você fala do conteúdo. Cadê que você falou do conteúdo? Teve algum cara que jantou o Pablo Marçal? Teve algum cara que fez o Marçal perder a linha? Entendeu? Ele perdeu no argumento? Teve algum cara que... Não, você nem falou do assunto. Entendeu? Você nem trouxe pro seu público. Então, a princípio, pra quem ainda não conhece, vai lá, assista o conteúdo completo. Não seja gado, né? De um Nando Moura, tá bom? Pra fazer esse tipo de análise. E agora ele vai começar do mesmo jeito que ele atacou, entendeu? O Pablo Marçal, ele vai atacar agora o Arthur Duval. Mas dessa vez ele não vai falar de quem produziu esse tipo de conteúdo, né? Não, o problema não é esse, vai. Não tem. Qual que é a Não diferença tem. de produtividade? Eu sou um barbeiro. Eu corto um cabelo em São Paulo. Eu tenho uma produtividade. O mesmo cara corta o mesmo cabelo na Suíça, a produtividade dele é muito maior, porque o ambiente onde ele está inserido faz com que essa mão de obra Não. seja muito mais A produtividade demandada. do cabeleireiro é a Não, mesma, porque a gente não vai é. medir por Não cabelos é, cortados não é, por não. dia. Isso é um o erro mesmo. conceitual. Pô, você é Não, economista, cara. por isso que eu tô te falando, que Não. eu te garanto que a produtividade individual Não daquele barbeiro é igual. cara, não é. Pode- Vou dar outro exemplo. Se eu fizer uma maçã do amor e se eu fizer um morango do amor, eu estou sendo mais produtivo fazendo morango do amor. Eu estou falando do mesmo ambiente. Por quê? Porque o morango do amor tem marketing, tem hype. Isso conta pra produtividade. Vamos voltar no barbeiro. Ponto. Vamos Claro que conta, gente. Vamos, Gente, calma. nossa. Vamos voltar no barbeiro. Vamos voltar no barbeiro? gente, Como vamos se lá. mede a produtividade de um barbeiro? Cortes de cabelo. Produtividade não é corte de cabelo. Produtividade é quanto ele faz por hora. Ponto. Quantos cabelos ele corta por hora? Não, quanto Sim. dinheiro ele ganha por hora. Não, isso não é produtividade, isso é rendimento. Produtividade está ligada ao quanto você faz por hora. Nós estamos numa economia globalizada, cara. É assim que funciona. É verdade. Os caras estão zoando aqui, mas é verdade. Não interessa se a pessoa está falando a mais absoluta e absurda burrice do mundo. A torcida vai proteger. A torcida vai defender. Porque o idiota útil, a ele foi prometido o futuro perfeito por aquele indivíduo vigarista. A mesma coisa aconteceu com Pablo Marçal quando estava provado toda a farsa que ele fez no Rio Grande do Sul. Uma farsa maior, inclusive, que a do Nego Di. Nunca prestou contas também, como todo vigarista nunca presta contas quando vai fazer o seu palanque político ou o seu palanque mercadológico em cima da desgraça, usando a caridade e o dinheiro dos outros para pagar de herói. Ou quando Pablo Marçal também fez a farsa na África. Ali, mais de 1000 doadores, pessoas que doaram. Ele foi querer subir em cima do palanque para dizer que construiu Pode uma parar aí. cidade na África. Viu? Aí agora ele vai ficar não sei quantos minutos atacando o Pablo Marçal, né? Mas isso daí, quando ele fala isso, ele fala que o Pablo Marçal quis copiar o Fábio Augusto para se promover, ele tá descredibilizando o canal, tá descredibilizando o nosso trabalho. Entendeu? O Pablo Marçal não me deu R$1, tá bom? Eu falei com a produção dele e quis já fazer, como eu falei, há um mês atrás quase. Então, assim, não tinha nada planejado, não tinha nada combinado. Tudo isso ocorreu da maneira como vocês estão vendo nos vídeos, gente. Pô, gente que chegou lá, falou que polícia, mão na cabeça.
Ah, então, você vende os cursos bostas para as pessoas que ficam, que são, como é que é, emocionalmente frágeis. Entendeu? Você acha que o Pablo Marçal fez isso para se promover, ô Nando Moura? Você acha que todos os canais fazem isso justamente para promover a pessoa que tá no meio? É uma forma da pessoa sair do ostracismo, da decadência e ganhar um certo hype? Ou só o Redcast que fez isso? Certo? Então, assim, Nando Moura, você é um cara que. Mano, tudo você destrói, velho. Tudo você odeia, tudo você fala mal. Certo? É só desgraça nos seus vídeos. E aí, pra cima de mim também agora. Tá? Pra cima de mim. Cara, eu chamaria isso de decadência. Pra mim, isso sim é uma decadência. De verdade. Pra mim, essa é a grande decadência. Entendeu? O cara que tá simplesmente fazendo um trabalho. Tive uma ideia que, pelo que eu tô vendo, foi boa, né? Foi acertada. Porque o conteúdo se tornou relevante a ponto de um monte de gente tá comentando. Né? TikTok, Twitter e tudo mais. As pessoas não param de marcar. A ponto. Aí pra você chegar e fazer esse tipo de comentário, esse tipo de acusação. Quero que você prove. Você tem como provar? Tem como provar isso que você falou? Eu não tô nem falando de processo, nem falando disso, não. Eu não sou desses, entendeu? Tô te respondendo. Essa é a minha resposta pro Nando Moura, tá? E agora vai ficar o resto do vídeo atacando o Pablo Marçal. Não fala sobre o debate, não fala sobre se o Pablo Marçal mandou bem, se ele mandou mal, se alguém jantou ele, se alguém destruiu a imagem dele. Sobre a questão lá. Não. Pois é. Acabou. Mas é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos vocês aí. Valeu.